Começando mais um react, dessa vez, vocês viram na thumb, temos mais um sub react. Vou entrar na minha linha de gravar os subs react, pelo menos os do mês de junho. Vai ter dia que vai sair sub react, vai ter dia que não vai sair, vai ter dia que vai sair, vai ter dia que não vai sair. Seguimos nessa linha, já que basicamente o mês está entrando no meio pro final já. E para começar, temos história completa da Hilda. Não faço a mínima ideia de quem que é o personagem, foi o resgate da minha mod Melody, mas o canal é Hora da História ou Conversa Toon. Também não conheço o canal é bem grande até, mas não conheço, nunca vi um vídeo, mas espero que seja legal. Não conheço a personagem, também não faço a mínima ideia de que desenho ela seja, mas o traço me lembra a Cartoon Network atual. Então, talvez seja algum desenho novo da Cartoon e que, cara, sinceramente, o desenho mais recente da Cartoon que eu tive experiência assistindo foi Teen Titans Go, que é o Teen Titans em ação, que eu acho uma boa paródia de super-herói. O desenho, tipo assim, eu vou maratonar ele em live, aliás, se quiser assistir Teen Titans com a gente em live, a experiência que eu tive com ele é uma boa paródia, tem episódios muito ruins, mas também tem episódios muito bons, é tipo isso, basicamente. Mas... dito isso, esse foi o desenho mais recente que eu tive experiência com a Cartoon. Então, não faço ideia, mas tem um tracinho meio Cartoon, meio Disney, não sei. De verdade, não conheço a personagem, não conheço o desenho. Vou ter a primeira experiência do canal e da animação com vocês agora, fechou? Então, já sabe, comenta aqui embaixo mais alguma coisa sobre, principalmente se você conhece esta personagem e de qual desenho ela é e se vale a pena eu assistir, fechou? Comenta aqui embaixo, deixa um like, hype o vídeo, faz tudo isso no começo que vocês deixam pro final. Você esquece, like, comentário, hypou? Então fechou, bora lá. Vocês conhecem a animação? Eu não conheço. Então tá, vamos lá, 3, 2, 1, play. Hilda vive em um mundo cheio de criaturas mágicas. Ela é uma grande aventureira que acaba os conhecendo, lutando contra eles e da vivendo Netflix. grandes aventuras. Tá. Com uma animação muito bem feita e fluida. Ela é infantil o suficiente, mas de um modo que a faz ser interessante até mesmo para os adultos. Criado por Luke Pearson, que foi um grande storyboarder de Hora de Aventura, ele iniciou a criação de Hilda pelos quadrinhos. Por isso que eu olhei o traço e falei Cartoon, né? O cara que fez é de... o cara que fez o storyboard é de Hora de Aventura, tá? Que depois ganhou uma série na Netflix, que ao meu ver é muito subestimada. É muito raro ver algum vídeo falando sobre essa animação aqui no YouTube, mas mesmo assim eu quis trazer a história, pois eu acho que ela merece muito. Me então, lembra aqui embaixo, se você... me lembra uma mistura de... o traço, né? Me lembra uma mistura de Hora de Aventura, realmente, com Clarencio Otimista. Você já assistiu Hilda ou se está conhecendo aqui pelo vídeo. Também deixa o like nesse vídeo se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E se quiser ajudar o canal diretamente, entre na lojinha, o primeiro link aqui na descrição, onde tem muitas camisetas e outros produtos relacionados a desenhos animados, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Essa aqui de Gravity Falls, lindona, hein? Lindona. Isso dito, sem mais... aliás, tem um moletom novo e uma camiseta minha vinda aí. Daqui a pouco eu vou ter mais variação. Eu tô com uma variação de 3 moletom pra aparecer nos react aqui. Enrolação, sejam todos vai muito ter uma variação de 4 agora. A história completa de Hilda. Hilda vive em uma pequena casa em um vale, junto com a sua mãe, Joana, e seu animal de estimação, Twig, que é um Deer Fox, uma mistura de cervo com raposa. E logo a gente já conheceria o Troll de Pedra, que a Hilda acaba ajudando, e também o Homem de Madeira, que é bem folgado e aparece lá na casa delas. Mas as coisas começam a ficar complicadas quando elas são atacadas por algo invisível, que mandam cartas para elas se mudarem dali, senão eles teriam que usar a força. Por fim, ela acaba descobrindo que eles são pequenos elfos que estão bravos com elas porque elas não conseguem vê-los e assim acabam pisando em suas casas. Ela tenta negociar ali com o prefeito, com o ministro, mas não dá certo. Então, com a ajuda de um deles, chamado Alfur, eles vão em busca do rei dos elfos. E nisso eles acabam conhecendo o Jorgen, um gigante que fica olhando para a casa da Hilda, pois ela espera há muito tempo a volta da sua melhor amiga. E por fim ela acaba indo até a montanha onde está o rei, que resulta ser essa própria amiga gigante. Eles então acabam se reencontrando e a Hilda, depois de salvar o rei, acaba conseguindo um pacto
pacto de paz entre eles. Mas não adiantaria nada, pois os gigantes acabariam destruindo a sua casa. E agora ela, com a sua mãe, e também o Alfar, que decidir junto com ela, devem se mudar para a cidade de Trollberg, um lugar que principalmente a Hilda teria que se acostumar. Só que logo ela conheceria um pássaro falante que tinha sido acertado por uma pedra e sua memória não estava funcionando direito. Afinal, ele era o Grande Corvo, uma criatura que o povo de Trollberg celebrava por aparecer uma vez ao ano e trazer as suas bênçãos. Então, depois de algumas complicações, a Hilda faz ele lembrar quem ele é, se revelando como um pássaro trovão. Depois, encorajada pela sua mãe, a Hilda começa a fazer parte dos escoteiros pardais, conhecendo seus novos amigos. É um mundo... Mano, é meio vibe, tipo, que nem se Hora de Aventura, tipo, no futuro, né? É meio vibe, tipo, porra, existem seres místicos e mágicos nos tempos atuais, tá ligado? Frida e David. A Frida sendo uma garota extremamente organizada e aplicada, com o objetivo de conquistar todas as medalhas. E por outro lado, o David é um garoto bem assustado, um pouco covarde, tendo sempre um inseto subindo em sua cabeça para assustá-lo. Então eles têm que limpar os matos de um jardim para conseguir uma medalha. Só que eles acabam conhecendo umas criaturas chamadas Vitra, que vivem ali no subsolo, e por passarem grandes aventuras com eles, eles não conseguem terminar a sua tarefa e não ganham a medalha. E no dia seguinte eles devem apresentar um trabalho escolar, e o David acaba levando algumas pedras que ele encontrou enquanto limpava o jardim. Só que uma delas acabaria sendo um troll de pedra bebê, que ganharia vida e começaria a causar um caos. Depois de muito trabalho, a Hilda consegue pegá-lo, só que nesse momento apareceria a mãe troll, que pegaria o seu filho e iria embora felizmente sem causar nenhum dano. Depois disso, David começa a ter diversos pesadelos consecutivos. Se encontrando então com o Rei dos Ratos, ele fala que isso estava acontecendo por conta de uma garota. Mas que visual da hora de Rei dos Ratos, caralho. De uma bibliotecária gótica. Tipo um corpo de vários... Sempre que tem um bicho chamado Rei dos Ratos em uma obra, é sempre um bagulho foda. Look Outside tinha um Rei dos Ratos, The Last of Us tinha um Rei dos Ratos. Sempre que tem Nunca vi um visual de um ser chamado Rei dos Ratos que não era da hora, tá ligado? Eles descobrem que ela é, na verdade, uma marra. Um espírito com forma humana que causa pesadelos baseados nos medos das pessoas. E assim eles acabam armando uma emboscada para conseguir capturá-la e barganhar para ela parar de assustar o David. A Hilda se oferece para ela ser atormentada e provar que ela realmente não tem medo de nada. Mas depois de muitas tentativas, a Marra finalmente consegue encontrar o seu verdadeiro medo, que era na verdade de bicicletas. No dia seguinte ele acaba se encontrando com a Marra, que revela que ela tinha descoberto seu segredo com o Rei dos Ratos, dizendo que ela não iria mais atormentada, e a Hilda decide que ela vai aprender a andar de bicicleta. Depois eles encontram o clã perdido de elfos, que vivia antigamente lá no vale, mas por uma briga acabaram se separando e agora viviam perto de Trollberg. Eles pegam o David como refém e para resgatá-lo vão até uma ilha distante, onde uma dragoa chamada Lindworm usa o seu fogo para conseguir queimar um contrato que faria o Elfor, em nome do vale, fazer as pazes com o clã perdido, liberando o David e comemorando com uma festa. E depois, ao ver que a sua mãe e o David estavam passando por uma onda de má sorte, a Hilda acaba encontrando um feitiço que conjura 2 ratos que trariam boa sorte para eles, o que acaba dando certo por um tempo, mas eles começam a ter alguns comportamentos muito estranhos, isto porque as suas almas estavam sendo sugadas pelo feitiço. A Hilda então tem que consertar o que ela fez, pegando os ratos de volta e desfazendo o feitiço, o que acaba dando certo, porém os ratos sobreviveram e entram dentro da sua bolsa sem ela perceber. E depois algo estranho acontece no quarto da Frida, pois normalmente ele se arrumava sozinho, mas agora ele estava todo bagunçado e eles perderam um livro. Com a ajuda novamente da bibliotecária, eles descobrem que quem podia ter roubado seria o dono original desse livro na sua forma fantasma, e indo em busca dele, eles descobrem que realmente era ele que ia todos os dias no quarto da Frida. Meu Deus, que bizarro! Gratidão por ela ler e manter o seu livro. Só que agora que ele foi roubado, ele não faria mais isso. Por hora parece que a irmã dele que tinha roubado esse livro, mas acontece que ela tinha pego um que era diferente daquele. Falhando então na sua missão, a Frida estava triste com raiva por não conseguir arrumar o seu quarto. Nesse momento de tensão, ela acaba Eu acho tão engraçada a cena da Hilda falando pros amigos: seu quarto não se arruma sozinho.
É meio pensamento de que... É tipo uma fantasia... São várias fantasias de criança, né? Tipo... Se você parar pra analisar isso aqui, tipo... filosoficamente, são fantasias de criança sendo reais pela magia do desenho. É tipo isso, tipo, pô, vou te dar aqui essa pedrinha que parece um ratinho que vai te dar boa sorte, sabe? A criança fantasiando quanto a isso. A criança que fantasia também, seu quarto não se arruma sozinho. Tipo, na vida real seriam os pais dela que arrumariam os quartos, mas aqui não, é um fantasma, dono do livro, entendi? Tipo, são várias coisinhas que crianças se identificam no misticismo da criança, sabe? Da visão inocente, mas que aqui realmente é um misticismo pra brincar com isso. Da hora. Discutindo. Pô, legal. É bem bonitinho. Tipo, parece um desenho bem infantil mesmo, mas com essa pegada da hora de ver, sabe? Essa pegada mais mística, assim, que é legalzinha de acompanhar. Com a Hilda desejando que ela nunca tivesse mudado pra lá, o que desestabiliza completamente a amizade entre elas. E no final é revelado que outra criatura tinha roubado o livro. Depois disso, o clima começa a ficar maluco. Então a Hilda com o David e o Grande Corvo vão até a estação meteorológica, onde conhecem a Victoria Van Gale, que diz que consegue controlar o tempo com as suas máquinas, mas que os espíritos do clima estavam furiosos. Então a Hilda com o Grande Corvo conseguem acalmá-los, mas um deles volta a ficar furioso, porque a Victoria tinha prendido seu filho. Então, nesse ataque, eles acabam se separando, e a Hilda fica presa na nuvem que resgatou seu filho, até acabar caindo no meio da floresta. Lá ela encontra o Homem de Madeira, e os dois acabam dentro de uma cabana que era enfeitiçada e não deixava eles saírem. Porém, ela concedia qualquer objeto que eles desejassem. Os outros vêm para ajudá-los, mas também acabam presos na cabana. A solução, por fim, então, é desejar tantos objetos que a cabana ficasse sobrecarregada, e assim eles acabam voltando para casa por uma porta mágica. Então, depois de 3 semanas sem ao menos falar ou ver a Frida, Hilda e David vão até a sua casa para avisar que os escoteiros pardais vão fazer um acampamento. Porém, a Frida diz que não vai, pois ela já tinha planos com a sua nova amiga Kelly. Enfim, a Hilda acaba conhecendo um ser chamado Tonto, que é o Nice, criaturas que vivem dentro das casas das pessoas, e ele basicamente faz as suas coisas desaparecerem. E o Tonto tinha sido expulso da sua casa e estava tentando ir para a casa da Hilda. Só que lá já tinha o Nice, eles acabam brigando, e a Joanna acaba expulsando ele de qualquer jeito. A Hilda se encontra novamente com David, e eles acabam descobrindo que a Frida está fazendo parte das marras por influência da Kelly. E eles começam uma discussão, e no meio disso acaba aparecendo uma fera gigantesca. Teve uma que apareceu ali que tinha olho. Sendo anunciada por estar rondando Trollberg. As marras acabam fugindo, deixando a Frida sozinha, e ela com seus amigos devem fugir da fera e conseguem avisar ao acampamento que estava ali próximo para ser evacuado. Depois disso, a Frida acaba pedindo desculpas para a Hilda e para o David e se unem com eles na missão de encontrar o Tonto novamente. E quando o fazem, oferecem para ele um abrigo na cabana dos escoteiros pardais. Só que dentro do espaço Nice de lá era onde estava o Cão Negro. E assim eles começam uma perseguição de portal em portal. Caralho. Ocasionalmente a Hilda acaba encontrando o seu livro perdido e por fim descobrem que o Cão Negro pertencia ao Nice que vivia na casa da Hilda e que ele não era uma criatura perigosa. Mas mesmo assim a patrulha da cidade começa a persegui-lo e por fim eles conseguem escapar para um vazio dimensional. Todos estavam a salvo. Meu Deus, assim caralho, esse desenho é muito louco, mano. Temporada. Que e no isso? início da segunda seremos apresentados ao Eric Alberg, o oficial da patrulha de segurança de Trollberg, que é um metido do caramba, que só quer irritar os trolls para entrar na história assim como seu antepassado. Também conhecemos a Gerda Gustav, que é a sua assistente, e também o guarda do sino, que vive no muro de Trollberg e é encarregado de tocar o sino caso alguma criatura venha atacar a cidade. Enfim, as aventuras continuam. A Hilda vai com o Homem de Madeira em uma aventura no mar e ajuda a tripulação fantasma a reencontrar os seus parentes na cidade e também descobrem mais sobre a bibliotecária que se chama Caixa e é na verdade uma bruxa. E eles ajudam a encontrar um livro que devia ser devolvido há muito tempo atrás, descobrindo que ele estava com a Tilde. O único personagem que eu conheço que se chama Caixa é a porra da campeã do LoL, mano. Eu pensava que era um nome, tipo, tá ligado? Na língua inventada da Riot. Eu não sabia que tinha como outro ser vivo chamar Caixa. Porque o do LoL ainda é K-A-I-SA, tá ligado? Porque
É a língua do vazio. Tipo, Cho'Gath. Aliás, Cho'Gath, não lembro como é. Kog'Maw, Haksha. É tipo uns nomes assim, mó bizarro, tá ligado? Mas eu pensava, eu não sabia que tinha outro bicho, que era um nome mesmo, Kai'Sa. Devolvido há muito tempo atrás, descobrindo que ele estava com a Tilde, uma velhinha que foi quem ensinou magia para Kai'Sa. Porém, por atrasar um pouco a entrega, o comitê de bruxas acaba punindo elas, que devem lutar contra um monstro obscuro, onde a Frida demonstrou ter muita habilidade e boas ideias. Por fim, a Tilde aparece dando uma bronca no comitê e convidando a Frida para começar a estudar bruxaria também. E depois o David está muito triste, pois ele não quer mais ser covarde, se juntando então a um grupo de vikings, pois eles iam atrás de um amuleto mágico que seria capaz de torná-los mais bravos e destemidos. E enfrentando o clã inimigo, para isso eles acabam conseguindo. O David, com o poder do amuleto, então acorda no outro dia um garoto completamente diferente. Só que isso não duraria para sempre. Afinal, uma criatura chamada Sigurd reviveria o clã inimigo e eles teriam uma revanche. Só que dessa vez eles não conseguiriam ganhar. E o David simplesmente teria sua cabeça decapitada. Por sorte, a criatura usaria sua magia para fazê-lo voltar ao normal. Mesmo colando a sua cabeça ao contrário primeiro, ele o decapitaria de novo e faria da forma correta. Já a Victoria Van Gale, depois de seu fracasso como meteorologista, continuou os seus experimentos agora com os Nisses, criando um portal forçado para o espaço Nisse. Com sede de conhecimento, ela acaba abrindo outro portal lá dentro, que a leva até uma ilha desconhecida, junto ao cadáver do Nisse que ela usou como experimento. Depois, o Eric Alberg dá continuidade ao seu plano, usando todos os sinos para causar um grande sofrimento em todas as criaturas. Indo com o guardião do sino, eles descobrem que o plano do Eric era colocar um maior ainda, para causar um verdadeiro caos. Então todo mundo se junta para parar esse plano, fazendo no final com que o sino principal fosse arremessado da sua torre e caindo em cima do Eric, que felizmente ou não acabou sobrevivendo. Depois, uma criatura marinha começa a atacar os barcos da cidade e eles acham que seria culpa da dragoa Lindworm. O Eric não perde tempo e diz que vai atrás dela para matá-la e deixar toda a população tranquila, mas aí os de seus amigos sabiam que ela não era culpada. Então ela mente para sua mãe dizendo que os escoteiros teriam uma missão na praia e vai até a ilha onde a dragoa vive para alertá-la, encontrando a cabeça do Homem de Madeira no processo e por fim descobrindo que o responsável era na verdade um Kraken que vivia embaixo da ilha. Ele estava atacando os barcos. Que da hora o visual do Kraken. Filhos com madeira. Então a Frida, usando um feitiço de telepatia que ela aprendeu com as bruxas, consegue se comunicar com um Kraken, falando que havia vários navios naufragados que ele poderia usar para alimentar os seus filhos. E assim eles ficam em paz e o corpo do Homem de Madeira é devolvido. Porém, quando a Hilda chega em casa, sua mãe, muito chateada, descobriu que ela tinha mentido e acaba a colocando de castigo. Enfim, ela consegue escapar um pouquinho indo na casa do seu vizinho e ao abrir uma revista enfeitiçada, descobre que o Sr. Ostenfeld viajava frequentemente para o passado para apenas observar uma noite em que ele dançou com uma garota que ele nunca mais voltou a ver. Só que claro que a Hilda ia intervir nisso, fazendo com que ele conversasse com ela, mudando assim completamente a linha do tempo. Meu Deus! E aí começa toda aquela loucura e instabilidade de viagem no tempo, enquanto eles são perseguidos por uma minhoca do tempo que acaba... Tem um episódio de Family Guy que fala exatamente sobre esse looping de viagem no tempo, de você voltar pro passado e ver você mesmo no passado e como que você tenta mudar isso, que é muito bom, mano. Então, tudo bem que do jeito escroto de Family Guy, né? Aquele jeito satírico, ácido de Family Guy, mas é muito bom, pô. É um puta episódio da hora sobre viagem no tempo. Matando todo mundo. Hilda salva pela Tilde e revela que ela era aquela garota, mostrando a realidade em que eles ficaram juntos até velhinhos. Porém, aquilo não podia continuar. Os dois acabam rasgando aquela revista mágica e sacrificando as suas vidas e destino para estabilizar a linha do tempo em sua normalidade.
A Hilda fica bem impactada com isso, percebendo que a sua mãe realmente só queria protegê-la. Depois temos um episódio muito emocional com o Twig. Ele está triste pela Hilda não dar tanta atenção a ele ultimamente, fugindo de casa sendo atraído por uma aurora boreal. A gente tem um flashback de quando ele e a Hilda se conheceram, vendo que ele tinha salvado a sua vida, mas por isso ele teve que se separar da sua família. E agora, depois de tantos anos, ele tinha os encontrado novamente. Afinal, eles iriam viajar ao céu naquela aurora boreal. Em uma despedida muito sentimental, o Twig volta para sua família. Caralho. Só que já em seu caminho na aurora, ele acaba tendo uma visão da Hilda. Seus pais também sabiam, ele devia ficar com ela. E assim ele reconsidera e volta para ela, que já estava aos prantos. Sério, esse episódio é realmente emocionante. Depois chegamos no especial de Natal. Quando esses homenzinhos, conhecidos como natalinos, chegam na cidade para capturar as crianças travessas e dar para o seu chefe Grila comer. E é claro que a Hilda não ia deixar isso acontecer, oferecendo um prato de sopa vegetariano que ele acaba surpreendentemente gostando, fazendo os natalinos irem embora, pelo menos por esse ano. Agora, lembra daqueles ratos que a Hilda fez para dar boa sorte, que tinham sobrevivido e ficado na bolsa dela? Pois bem, eles fugiram da bolsa dela, se multiplicaram e possuíram diversas pessoas em um prédio comercial. Então, ao melhor estilo caça-fantasma, também com a ajuda da Caixa, eles conseguem capturar todos esses ratos e levá-los até as bruxas para elas sim conseguirem fazer um feitiço que fosse efetivo para acabá-los de uma vez por todas. Então, por fim, chegamos ao último episódio da segunda temporada. Depois de brigar com a sua mãe, a Hilda tenta fugir com o Nice para a casa da Frida, mas a Joana acaba impedindo ela, as transportando junto com o Twig para o vazio interdimensional, que acaba as levando até uma caverna de Trolls. Frida e David então tentam ir buscá-las e acabam se deparando com Eric e a Gerda. Eles se juntam e à noite acabam sendo atacados por Trolls. E numa tentativa de feitiço, a Frida acaba transformando o Eric em uma mosca. O que dá certo, pois ele espanta os Trolls de lá. Enquanto isso, a Hilda e sua mãe começam a perceber que existem muitos Trolls que são gentis e tranquilos, enquanto outros são muito agressivos e ferozes. Principalmente esse com duas cabeças. E fugindo dele, elas acabam sendo abrigadas por um troll junto com o seu filho. Algo parecido também acontece na floresta, quando o troll decide se juntar a eles na fogueira, pois ele era bonzinho mesmo. Então, na manhã seguinte, o Alfred acaba descobrindo por meio do tonto onde a Hilda e a Joana estavam, se juntando com os outros para resgatá-las. Enquanto isso, elas também tentavam sair da montanha, sendo perseguidas por aquele troll mais violento, que sem se importar sai na luz do sol, se transforma em um bloco de pedra que quase mata as duas, mas elas conseguem se salvar. E assim as coisas podem voltar ao normal. Pensando em como aquele troll foi amável, a Hilda pede desculpas para sua mãe pelo jeito que ela agiu, fazendo as Parece uma mistura de tartaruga com polvo. Porém, na manhã seguinte, quando a Joana foi acordar a sua filha, uma criatura tinha acordado em seu lugar, enquanto ela acordou dentro da montanha, presa no corpo de um troll. E aqui é onde acontece o filme Hilda e o Rei da Montanha. Ah, que vocês falaram aí, ó. Isso tinha acontecido por conta da Trilla. Afinal, ela queria proteger o seu bebê, o Baba, estando disposta a fazer esse feitiço que trocou ele de corpo com a Hilda. Ela fica desesperada e tenta fugir e acaba se transformando em pedra. Enquanto isso, a sua mãe sai para procurá-la e se topa com a patrulha da cidade que está fortemente armada por conta do Eric. E quando o sol começa a se pôr, ela é obrigada a voltar para a cidade. A Hilda então acaba despertando e tenta voltar para a cidade, mas é impedida pelo som dos sinos. E assim ela tenta se refugiar e acaba encontrando uma caverna protegida por vários sinos. E lá dentro estava um troll gigante chamado Trundle, que diz que conseguiria fazê-la voltar em sua forma humana se ela... O cara, os louzeiros já tem idade pra fazer animação, né, aparentemente. Porque Caixa, Trundle, se aparecer um Darius, se aparecer um Draven, eu não tô duvidando de mais nada, tá? Porra, se você para pra pensar, quem jogou LoL na infância hoje em dia já tem idade, pô. O LoL tem o quê? Uns 15 anos, pô. Digamos que quem jogou pequeno LoL, hoje em dia faz desenho, pô. Um Din daqui a pouco, exato, caralho, já vi.
Já vimos Kaisa, Trundle, qual que é o próximo? Catarina. Fizesse uns favores em troca por ele, aconselhando-a a voltar com a sua mãe Troll, que ela a protegeria. Elas então ficam mais próximas, e logo a Hilda sentiria um chamado vindo da cidade, descobrindo que todos os Trolls sentiam a mesma coisa, e é por isso que eles eram tão atraídos para perto da cidade. E na manhã seguinte a Joana continuaria sua busca junto com o Alfor, enquanto o Tonto cuidaria do Baba. Esse que acabaria fugindo e eles chegariam até a escola, onde a Frida, o Dave e outros alunos estavam protestando contra os sinos, pois eles sabiam que os Trolls não eram os maus da história. Ao saber o que aconteceu com a Hilda, eles vão junto com a Kaisa para tentar encontrar um feitiço que reverteria a mudança de corpo novamente. Enquanto isso, a Hilda aprenderia mais sobre a história dos Trolls, conhecendo a história do Rei da Montanha, um Troll que liderou a ideia de que eles teriam que entrar na cidade da forma mais violenta possível, juntando alguns aliados, mas ele acabou sendo derrotado pelos outros que não concordavam com essa atitude. A Hilda também começa a ver o lado positivo de ser um Troll, tendo diversos poderes que eram muito divertidos. A Frida e o David fazem um feitiço, e ao invés de ele trocar os corpos novamente, ele só dá uma visão da Hilda e do Baba, vendo que ela na verdade estava gostando de ser um Troll, mas mesmo assim ela tinha saudades de ser uma humana. A trilha então explica que os Trolls não têm pai e mãe, eles simplesmente nascem das pedras e eles formam famílias adotivas. Porém, existe uma Troll mãe que reproduziu todos os outros Trolls, só que a trilha acredita que ela está morta, e apesar de estar se divertindo como uma Troll, a Hilda quer voltar à sua forma humana, só que a própria trilha explica que ela não conseguiria desfazer o feitiço. A Hilda fica muito chateada com isso e, na emoção, acaba tirando todos os sinos da caverna do Trundle. E agora ele a manda para sua última missão, ir até o esconderijo do Rei da Montanha e trazê-lo uma esfera vermelha. Essa que quando ela toca acaba dando uma visão, onde ela é atacada por mini-trolls, enquanto sua mãe emerge debaixo da cidade para ajudar. Só que quando ela volta para a realidade, um grande troll barbudo começa a atacá-la. Fugindo dessa caverna, sua mãe e o Eric estavam na parte de fora procurando por ela. Ela então, com muita coragem, usa os seus poderes de troll para lutar contra o troll maior, conseguindo o derrubar no precipício. E assim ela finalmente se reencontra com a sua mãe, entregando a esfera para o Trundle. E quando a trilha acaba aparecendo ali também, ela se junta novamente com o seu filho e por cada um estar com a sua respectiva mãe, o feitiço acaba sendo desfeito. Porém, quando a Trilla vê que a Hilda tinha tirado os sinos da caverna, ela diz que isso foi um grande erro, pois o Trundle era na verdade o Rei da Montanha das suas histórias. E aquela esfera era o seu olho, e agora ele poderia voltar ao seu plano de atacar a cidade. Afinal, o chamado que todos os Trolls sentiam era o chamado da sua verdadeira mãe que estava embaixo da cidade. E este era o plano do Trundle. Quando ele chega na cidade, ele é confrontado pela patrulha, que com uma arma gigantesca consegue destruí-lo. E isso enfurece a mãe dos Trolls, que começa a sair debaixo da terra. Toda a cidade seria destruída. Usando o olho do Rei da Montanha, a Hilda faz com que o Eric tenha a mesma visão que ela, que o coloca no lugar dos Trolls e a necessidade que eles têm de atender o chamado da sua mãe, parando seu ataque contra eles e fazendo com que ela se acalmasse. Então a Frida, com a ajuda da Hilda, conseguem fazer uma conexão mental com a mãe dos Trolls, que se chama na verdade Ama. Ela foi quem criou todas as montanhas para ser o lar dos seus filhos. E depois disso ela repousou sobre a terra. Só que quando ela acordou, uma cidade tinha sido construída em cima dela. E assim ela decidiu não se levantar para não destruí-la. Só que eles começaram a afastar os seus filhos, construindo o muro e não deixando eles chegar exatamente no lugar onde ela estava. E agora que todos finalmente conseguiram se reunir ali, que foda! Eles sentiram o amor, a conexão e o poder da que sua da hora. mãe, que fez todos os Trolls florescerem. Depois disso, o Eric foi premiado e se sentiu satisfeito, indo embora e deixando a Gerda no comando. Essa que instituiu a Noite dos Trolls, onde uma vez ao ano eles iriam até o centro da cidade, onde poderiam se conectar com a sua mãe, criando assim uma relação mais pacífica entre os humanos e os Trolls. Sem dizer que agora a Hilda tinha ganhado novos amigos que eram quase uma nova família. E assim uns 2 anos passariam até chegarmos na história da 3ª temporada do desenho, quando uma tia-avó da Hilda chamada Astrid escreve uma carta convidando ela e a Joana para
passarem um tempo em sua casa na cidade de Tofuten, que foi o lugar onde a Joana cresceu quando era criança, porém a Hilda nunca tinha ido para lá. Todas as vezes foi sua tia que a visitou e tinha algo muito estranho que sua mãe não falava. Só que logo ela ia descobrir que aquela cidade era conhecida como o povo das Gravity fadas, Falls, criaturas que pareciam não existir. Investigando com todos os habitantes de lá, cada um tinha uma opinião do que era uma fada, o que elas faziam, o que era bem confuso, mas a Hilda colocou na cabeça que as fadas sim existiam, virando quase uma obsessão para ela, enquanto os outros acreditavam que era tudo contos que não existiam. Isso até eles serem atraídos Porra, os caras têm troll na cidade fadas, deles, mano. lugar onde essas Como não criaturas existe? conseguem acessar o mundo humano e atraí-los para o seu mundo. A Joana então confessa a verdade de que quando ela era criança ela acabou sendo atraída por essas fadas e quase acabou no mundo dela se não fosse pela sua tia Astrid, que a salvou no último momento, mas desde então ela ficou muito traumatizada, nunca mais querendo voltar lá por esse seu medo. Enfim, ela acaba voltando para sua casa, mas continua sendo perturbada por dois seres misteriosos em seus sonhos. E assim ela liga para sua tia Astrid, pois ela queria um outro amuleto, descobrindo que eles são feitos de uma árvore ancestral chamada Faratok. Indo em busca dela, ela descobre medo que o desse homem de madeira berserker é o guardião diferenciado dessa aí. árvore. E quando ela persegue o Twig, que estava atrás de um esquilo, eles acabam viajando para uma realidade alternativa, onde os gigantes ainda vivem na redondeza e os humanos são meio medievais, onde ela conhece o caçador de gigantes, que é na verdade um pequeno garotinho, que assim como todos os outros odeia muito os gigantes, pois eles destroem as casas deles sem ao menos perceberem. Uma analogia muito parecida com o que os humanos acabam fazendo com os duendes. Mas o caçador de gigantes perdeu tudo por conta deles, e ele não acreditava que conseguiria viver em paz com eles. Os gigantes então decidem ir embora dali. A Hilda tenta convencê-los de todas as formas possíveis, mas nada dá certo. Pelo menos nos últimos instantes, mesmo causando grande caos e botando fogo em tudo, o caçador de gigantes é convencido pela Hilda, liberando deles que ele tinha capturado, que acaba os ajudando a apagar aquele incêndio. Mas mesmo assim, todos eles acabam indo embora. O maior problema agora é que a árvore estava completamente tomada pelas chamas, e eles se veem obrigados a voltar para sua dimensão às pressas. Porém, quando eles fazem isso, a árvore na sua realidade também estava destruída. Afinal, provavelmente ela era uma entidade universal que coexiste em todas as dimensões. Pelo menos um pequeno galho dela é salva, que o homem de madeira iria usá-la para replantá-la, dando um pequeno pedaço para Hilda finalmente fazer o seu amuleto. Depois, junto com os escoteiros pardais, eles têm uma missão de tirar fotos da maior quantidade de peixes possíveis. Porém, isso seria uma atividade em 4 pessoas. E nenhum dos escoteiros quer fazer parte desse trio, que é chamado por eles de Amigos Bizarros, porque tudo de mais maluco acontece com eles. Por fim, sobra apenas uma garota chamada Louise, que é bem quietinha na dela, e eles prometem dar de tudo para não assustá-la, que não aconteça nada de maluco, mas nada disso dá certo. Porque eles perdem o mapa, vão por um caminho errado e acabam se trombando com um tritão engraçadinho. Este que usa diversos truques de ilusão para enganá-los e levá-los até o seu esconderijo, onde ele pretende fazer o seu show de comédia. Mas eles só precisam ir embora, e a Louise se demonstra ser bem astuta nessa ocasião, conseguindo superar as ilusões do tritão e tirá-los daquele buraco. No fundo, a Louise gostava bastante deles. Mesmo eles sendo esquisitos e várias coisas bizarras que acontecem com eles, ela queria sair nessas aventuras para ver como é. E bom, graças a ela, tudo dá certo e eles voltam para o acampamento. Depois tem um episódio que o pai da Hilda... Impressão minha ou os dois seres que ficam perseguindo ela apareceu o reflexo na água? Ou deve ser alguma coisa do episódio, mas parece muito o reflexo do lado daqueles dois seres de capuz. Para o acampamento. Depois tem um episódio que o pai da Hilda volta. Na verdade, ele aparece do nada. Eles passaram 2 temporadas em um filme simplesmente ignorando a existência dele, deixando muito esse assunto em aberto como se fosse um mistério. Tinha até uma teoria muito boa de que o guardião do sino poderia ser o pai dela, porque ele tem ali uma mancha de cabelo azul, mas tudo cai por terra e eles resolvem trazer ele da forma mais aleatória possível. No final das contas, ele só é um pai ausente mesmo, que aparece de vez em quando, mas sempre que as coisas apertam, ele some do nada. De qualquer forma, a Hilda tá feliz em vê-lo, pois ela gosta e quer passar mais tempo com ele. E pelo fato dele estar sem dinheiro nenhum, ele acaba aceitando um trabalho muito duvidoso de um cara muito estranho chamado Doninha,
de ir até fora da muralha para pegar um negócio com ele. E a Hilda sabia onde era isso, então os dois vão juntos nessa aventura. E mesmo as coisas dando errado, ela gosta muito de passar esse tempo com seu pai. Ele até promete que os dois vão acampar juntos Criança na semana dirigindo, que vem. foda-se. Mas aí, quando eles finalmente chegam no lugar, tem duas outras pessoas tentando carregar um baú super pesado, que por fim a Hilda descobre ser pertencente de um troll. E esse tal de Doninha estava tentando roubar isso dele. E é claro que a Hilda não ia concordar com isso, tentando impedi-los, mas já era tarde demais porque já tinha escurecido e o troll aparece atrás deles. E nessa fuga eletrizante, o pai da Hilda está prestes a ser esmagado ou engolido quando duas sombras encapuzadas aparecem e ele simplesmente some. A Joana acaba aparecendo por lá também e acredita que ele fugiu junto naquele carro, pois ela sabia que ele sempre fazia isso. A Hilda fica bem triste e fica com esse pensamento na cabeça, enxergando ele em pessoas na rua. Então, para tentar animá-la, a Joana decide ir acampar com ela, tentando ser menos super protetora como ela sempre é e realmente viver aventuras mais intensas com a sua filha. E o episódio é muito bom nesse sentido de desenvolver a aproximação das duas. E elas acabam acampando perto de um lago, que curiosamente os desenhos da Joana eram exatamente esse lago, só que ela nunca tinha ido ali. Só que um problema é que a Hilda acaba mexendo no que parece ser uma rede de pesca e a Joana toca uma música na flauta que nem mesmo ela sabia, e isso acaba acordando uma criatura do fundo do lago que estava preso por aquela rede que a Hilda pegou, que na verdade eram amuletos. Esse ser começa a persegui-las insanamente para querer comê-las e no final ele acaba conseguindo fazer isso. Só que o gosto delas era tão ruim que ele acaba as vomitando. Sem vê-las mais como uma presa, ele conta que quando a Joana era pequena ele tentou devorá-la, mas que seus pais a salvaram e acabaram o prendendo no fundo do lago. E com essa misteriosa história e talvez um novo amigo, as duas vão embora de volta para casa. Só que a Hilda não conseguiu tirar da cabeça o seu pai. E ouvindo as frequências de rádio, ela começou a perceber que existiam mensagens secretas ali. Ela estava há dias vidrada só fazendo isso, até a Frida aparecer trazendo o caso de que um Nice estava roubando outro Nice. E por causa disso ela queria fazer uma reunião com todos eles. Meio sem escolha porque o seu rádio foi roubado, a Hilda vai junto com eles. E essa reunião é uma verdadeira confusão, pois os Nices são criaturas bem complicadas de lidar e eles não gostam de ficar conversando uns com os outros. E depois de muita confusão, a Hilda consegue o seu rádio de volta e quando ela sintoniza ele na sua casa, ela intercepta uma mensagem da Victoria Van Gale, que nunca mais foi vista depois que se perdeu no meio daquele portal. Então ela acredita que todas essas mensagens estavam na verdade vindo dela, ficando muito triste e decepcionada, achando que seu pai realmente tinha abandonado. Mas isso serviu para ela desencanar um pouco disso e focar mais nos seus amigos, ajudando a Frida a resolver de vez a questão com os Nices. Só que do nada o Tonto acaba aparecendo com o rádio, e quem estava com a Victoria Van Gale era exatamente o pai da Hilda, chegando na conclusão de que foram as fadas que acabaram capturando ele. Vamos fazer e assim eles vão devorado tem um gosto ruim o suficiente para que te vomitem. E a Joana logo se você for visitar ele aleatoriamente. Deles. Assim, muitas amizades começam com alguém tentando comer alguém, Melody. Eu acho que você ainda não tem idade pra descobrir isso, mas num futuro bem distante, você vai descobrir que muitas amizades começam com alguém tentando comer alguém. É bem mais comum do que parece. Trem para Tofuten. E a Joana logo descobriria e iria atrás deles. O plano era entrar no Monte das Fadas com um comunicador, e quando ela resgatasse seu pai, ela avisaria para que os outros desenterrassem ela. Chegando lá de barco, a Hilda encontra o seu pai, porém aquilo não parece o mundo das fadas, e o seu pai mal sabe onde ele tá, a levando até a Victoria Van Gale, que também tá na mesma, usando uma torre para fazer as suas transmissões de áudio. Enfim, quando eles pegam um barco para tentar voltar, aqueles dois seres encapuzados não querem deixar que isso aconteça, dificultando bastante as coisas, mas depois de um feitiço da Frida, um portal é aberto e eles conseguem passar para o mundo real de novo. Porém, quando eles chegam, a sua mãe já tinha entrado no monte atrás deles.
No último instante, a Hilda pula para dentro do portal sozinha e vai em busca da sua mãe, agora no mundo das fadas. Mas o que ela acaba encontrando é uma pequena garotinha que também tinha se perdido dos seus pais. E as duas juntos começam a desbravar esse mundo cheio de cogumelos e coisas diferentes, até conseguir seguir a mãe dessa garotinha para um esconderijo, onde aqueles dois seres encapuzados revelam a sua identidade. E também o maior plot twist. Afinal, essa garotinha era na verdade a Joana e os dois eram seus pais. Caralho! Tinha sido completamente borrado da sua memória. A Astrid acaba aparecendo lá também e juntos eles explicam toda a história do que verdadeiramente aconteceu. Finion e Astrid eram duas fadas que visitavam o mundo humano e o garoto se apaixonou pela Lídia, que era uma humana. E mesmo sendo muito arriscado, ele decidiu ficar com a Lídia no mundo humano, tendo uma filha com ela. E assim ele não poderia mais voltar para o mundo das fadas, porque se ele o fizesse, ele poderia não poder mais voltar para ver a sua esposa e sua filha. E assim a Astrid decide também ficar no mundo humano. Só que a pequena Joana acaba adoecendo muito, e mesmo usando todos os conhecimentos que eles tinham, nada fez efeito, sobrando apenas pedir ajuda para a Ilha das Fadas. Então essa grande entidade acaba atendendo eles, mas só faria isso por meio de um acordo, de que quando ela tivesse 10 anos, a Joana pertenceria ao mundo das fadas. Porém, quando essa data finalmente chegou, seus pais não puderam fazer isso com a sua filha. Oferecendo uma barganha de troca, eles acabam indo no seu lugar, e um feitiço é jogado na Joana para ela esquecer tudo o que ela viveu com os seus pais, pensando assim que ela seria protegida dessa sua perda. Mas agora a Joana relembraria tudo o que eles viveram, e mesmo estando magoada antes, ela perdoa tudo que eles fizeram. Ela estava muito feliz de ter reencontrado seus pais. E também, claro, a Hilda, que tinha descoberto que ela era uma meia fada. Só que isso duraria pouco, pois o reencontro da Joana com seus pais quebrou o pacto que eles tinham. Então nenhum deles poderia mais voltar para o mundo humano. E mesmo gostando da ideia de ficar ali, a Hilda queria tentar uma maneira de voltar para casa. Todos os seus amigos e conhecidos estavam lá procurando por eles. Eles vão então para uma torre de vigia, que é o local em que as fadas abduziam os humanos para o seu mundo. Lá eles conseguiam observar os humanos em que eles estavam pensando. E assim a Hilda faz uma conexão com a Frida e com o Twig, dando uma visão a eles. Será que sou meio fada? Minha mãe é Joana. Que é capaz de abrir um portal para o mundo das fadas. Indo assim... eu te prometo todas as riquezas do mundo, mas me entregue seu primogênito quando ele tiver 10 anos. Caralho, justo, isso é um acordo... Isso é um acordo mais comum do que parece nas histórias de diabo e tal, assim, né? Assim com outros Dear Fox até lá. Justo, a Joana estava bem relutante, pois ela não queria perder os seus pais que ela tinha acabado de reganhar. Mas ela também não poderia negar o futuro da sua filha. E assim ela decidiu ir junto com ela de volta para o mundo humano. Só que a ilha não deixaria que isso acontecesse. Lutando com todas as suas forças, elas conseguem chegar até o portal. Enquanto as Astrid barganhava com a entidade das fadas para trocar a sua vida pela da Joana. Afinal, com o pacto cancelado, ela volta a ficar doente no mundo dos humanos. Mas isso seria revertido, e não exatamente pela Astrid, mas sim pela Victoria Van Gale, que aparece lá oferecendo a sua vida para ficar no mundo das fadas em troca. Afinal, era exatamente isso que ela queria. A Astrid então é banida permanentemente de lá, e toda a família volta a ficar reunida mais uma vez. E com uma cena de encerramento muito emocionante, nós podemos ver basicamente todos os personagens que já apareceram no desenho. Uma verdadeira homenagem para finalizar toda essa aventura épica. E por fim, acabou o desenho? Que as sombras dos seus avós continuam a olhar por eles. E assim termina esse maravilhoso desenho, que sinceramente merecia muito mais repercussão do que ele atualmente tem. E eu espero ter mudado pelo menos um pouquinho isso com esse vídeo. E eu espero também que vocês tenham gostado dele. E se sim, vamos finalizar isso me presenteando com um like. E também deixa aqui nos comentários a sua opinião do desenho, beleza? Pô, legal, caralho, me deixou curioso, tipo... Não me deixou com vontade de assistir, porque querendo ou não ele me resumiu o desenho inteiro, então não fiquei exatamente com vontade de assistir,
mas me mostrou, pô, um desenho legal, tá ligado? Tipo, um desenho que, tipo assim, porra, se for recomendar pra alguém, ó, ouvi falar desse desenho é legal, tá ligado? Pô, curti, achei legal, achei bem legal mesmo. Da hora ver, porque querendo ou não, a maioria dos desenhos que eu assisti na minha infância eram de fantasia. Tipo, porra, eu cresci assistindo várias coisas medievais, mágicas, fantasia, seres místicos e tal. Então, tipo assim, pô, filmes também, nossa, filme principalmente, acho que mais até do que desenhos e séries. Mano, o clássico, como que é o nome daquele da família que muda por uma casa, aí tem dois irmãos menores, uma irmã mais velha e a mãe deles. As Crônicas de Hyderwood, alguma coisa assim. Mas é muito foda também, que tem troll, tem ogro, tem... Nossa, é muito bom esse filme, tá? Fica uma recomendação na mesma pegada, assim... Na mesma pegada desse desenho aqui, tem esse filme que é maravilhoso e marcou minha infância, assim... Adolescência, vai? Eu não era tão criança, assim... na época, mas marcou legal. Então fica aí mais uma recomendação. E muito bom o vídeo também, gostei demais. Gostei muito, assim, do estilo, do formato. O cara resumiu bem legal, deu pra entender bem. Deu pra entender bem cada episódio, o vídeo não ficou tão longo, sabe? O cara fez isso em 40 minutos, achei da hora, pô. Mas é isso. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou sobre o desenho, se você curtiu, se você não curtiu, se já assistiu, se não assistiu. Comenta aqui embaixo, tem outro vídeo aparecendo na tela pra você reagir. Tem o canal aparecendo pra você se inscrever. A gente se vê no próximo, até lá, tchau, tchau.